Hemorroida é um assunto difícil de ser falado, extremamente delicado, principalmente admitido por medo ou vergonha. Mas, segundo especialistas, a doença atinge mais de 80% da população em alguma fase da vida. Será que comer pimenta ou ficar muito tempo sentado piora a situação? Será que a doença é hereditária? Para tirar essas e outras dúvidas, eu converso agora ao vivo com o médico coloproctologista, o Dr. Jorge Luiz Santana, que já está aqui ligadinho com a gente. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, no Balanço Geral Manhã, para tirar as dúvidas da população. Obrigado. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com as informações para a população. A gente que agradece a sua presença, doutor Jorge Luiz, aqui com a gente. A partir de agora você já pode enviar as suas dúvidas. Você que mora na capital, no interior, povoados, loteamentos. Vamos colocar o contato do WhatsApp do BG na tela para você começar a interagir na mensagem. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Em 996520105. Fala seu nome completo, onde você mora e envie a sua pergunta para que eu possa tirar a sua dúvida no ar junto com o Dr. Jorge Luiz da clínica The Cosday Hospital. Vamos então à primeira pergunta. Bem-vindo, doutor. Vamos lá. Olha, a Joana Lima está ligadinha com a gente em Carira e ela pergunta assim: doutor, as hemorroidas são sempre visíveis? Bem, Joana, nem sempre são visíveis. Existem basicamente dois tipos de hemorroidas, que são as externas e as internas. As externas, sim, são mais facilmente identificadas até no exame local. Porém, as internas, muitas vezes, não. Então, nem sempre todas são visíveis. A não ser que as internas também possam, em alguns momentos, se exteriorizarem, né? Vir pelo lado de fora. Mas nem todas são visíveis. Então, algumas ficam visíveis, outras nem tanto, né? Isso. Vamos então à próxima pergunta, tirando aí as dúvidas da população. Pedro Silva, ligadinho com a gente no bairro Getúlio Vargas. Alô, você que está aí no bairro Getúlio Vargas com a TV ligada. Quais são os sintomas da hemorroida, doutor? Os sintomas mais comuns, né, mais clássicos, que a gente chama atenção, são o sangramento, né, a dor na hora da evacuação e a sensação de uma protuberância, de um nódulo, de um caroço na região do ânus. São os mais comuns, assim, né, mais prevalentes na forma geral. Vamos repetir então os sintomas, porque eu sei que é uma dúvida comum da população. Será que eu estou com hemorroida? Será que é? O que é isso? Vamos repetir. Sangramento, né, a dor na região do ânus, principalmente no ato da evacuação forçada, e a sensação da presença de alguma coisa a mais, né, uma protuberância, um nódulo, um caroço, uma bolha. Alguns pacientes se referem como uma bolha. Então, algo que não existia e que surge, né, em algum momento da Causa vida. bastante incômodo, né, doutor? Quem tem hemorroida sente geralmente muito incômodo, né? É uma doença que incomoda bastante, então é o mais comum as pessoas procurarem justamente devido a esse incômodo. Então, a dor, a coceira que não permite que a pessoa tenha suas atividades habituais de esporte ou atividades de trabalho. Isso, e o sangramento que assusta, né? Então, tudo isso incomoda a pessoa de várias formas e faz ele procurar o atendimento, faz ficar preocupado e procurar o atendimento. Tá aí, então, a resposta do doutor, tirando as dúvidas com a gente, doutor Jorge Luiz, do The Cosday Hospital. Laura Cardoso, ligadinha com a gente em Maruim. Bom dia para toda a população maruinense. Todo sangramento ao evacuar é sintoma de hemorroida, doutor? Essa é uma excelente pergunta da Laura e eu gostaria de chamar bem a atenção porque um dos sintomas que mais chamam a atenção nas hemorroidas é o sangramento. É o que mais assusta, é o que mais faz as pessoas procurarem atendimento devido ao medo. O sangramento nunca é uma coisa normal, então é bom a gente chamar a atenção para isso. E o sangramento, nem todo sangramento é de uma hemorroida, então daí a importância de você, ao identificar um sangramento no ato da evacuação, procurar identificar a causa. Porque pode ser desde um simples machucado ali da hora da evacuação, fezes um pouco ressecadas, um pouco forçadas na evacuação. Pode ser hemorroida, mas pode ser coisas mais graves, como até mesmo um tumor. Então o sangramento nem sempre é hemorroida, infelizmente, vale a pena investigar para ter certeza do que está acontecendo. Essa investigação é importante, tem que procurar um médico especialista. Exatamente, né? Procurar um médico para poder esclarecer o que está acontecendo, né? Se é uma coisa mais séria ou uma coisa mais simples de resolver, de tratar. É importante. Olha, vou interagir agora em tempo real com o telespectador ligadinho com a gente em Japaratuba. Está aqui interagindo comigo pelo WhatsApp do BG, o Ivanildo Souza. Alô, você que está em Japaratuba com a TV dos Sergipanos, ligadinha. E ele diz assim: bom dia, as hemorroidas influenciam também na próstata, doutor?
Não, uma pergunta também bem interessante do Ivanildo aí. Hemorroidas estão ligadas ao ânus e ao reto, ou seja, ao sistema digestivo, né, ao ato da evacuação. A próstata, por outro lado, ela está relacionada com o sistema urinário, né? Inclusive, o especialista indicado para os problemas da próstata é o urologista. Então, é uma confusão muito comum de consultório, né, que o proctologista trata a próstata e a próstata é a hemorroida, há uma certa confusão na população. Então, são doenças diferentes, de sistemas diferentes e tratadas por médicos diferentes. Então, hemorroidas tem mais a ver com a evacuação e é o proctologista especialista dessa área, enquanto que a próstata tem a ver com o sistema urinário e aí é mais a área do urologista. Mas é muito comum essa procura de pacientes ao urologista devido a problemas de hemorroida e ao contrário também no nosso consultório de proctologistas, pacientes com problemas de próstata. Há essa dúvida geral na população. É uma dúvida geral e tem muita gente aqui fazendo outras perguntas inclusive bem comuns também. Doutor Jorge, a Mércia ligadinha com a gente, Mércia dos Santos ligadinha com a gente no Pantanal. Alô, comunidade do Pantanal, bom dia. Ela pergunta assim, quem tem hemorroida, pode ou não pode comer pimenta? Então, existem alguns fatores que são associados com algumas crises hemorroidárias, com a piora do quadro, do incômodo. E a pimenta é um desses fatores. Então, é aconselhável que pessoas que têm essas queixas ou que têm identificado já a presença de hemorroidas evitem pimenta, assim como também alguma ingesta, por exemplo, de bebida alcoólica também associado com pioras de quadro hemorroide, com piora de crises. Então, a pessoa que ingere bebida alcoólica em excesso, principalmente, assim como também alimentos que causem constipação, alimentos que prendam, que deixem as fezes um pouco mais ressecadas, um pouco mais duras, também devem ser evitados por aqueles que têm hemorroidas e problemas da evacuação, assim como a pimenta também. Então tem essa associação sim. Tem que evitar. Quem gosta de uma pimentinha aí, é bom evitar. Próxima pergunta, quadro Fala Doutor, hoje tirando as suas dúvidas sobre hemorroidas. Matheus Silva, ligadinho com a gente no conjunto Fernando Collor. Quais são as causas da doença? Então, existem causas bem gerais que vai desde o fato do ser humano ter evoluído para andar em pé, então isso dificulta a circulação sanguínea e aumenta a pressão do sangue na região das hemorroidas, e isso a gente não tem como mexer, obviamente. Existe o fator hereditário, então realmente, como você comentou no começo, existe uma tendência em algumas famílias de ter o desenvolvimento da doença hemorroidária, mas também é algo que a gente não pode mexer. Então eu gostaria de chamar a atenção para os fatores que causam a doença hemorroidária, que contribui para a doença hemorroidária, que a gente pode atuar. O principal, acho que o mais prevalente aqui na nossa região, seria o intestino preso, né, a constipação. Então, a evacuação forçada, ter que fazer força para evacuar, passar alguns dias sem evacuar, fezes duras e ressecadas, esse esforço evacuatório tende a desenvolver, assim, a ser um dos fatores para desenvolver a hemorroide, que já tem a tendência. Assim como também pessoas que têm diarreia com facilidade, né, o uso do papel higiênico, que é tão comum na população, mas de forma geral deveria ser evitado, não é um hábito saudável nem higiênico, diga-se de passagem. Assim como outros hábitos também relacionados com sedentarismo, a falta da prática de atividade física e alguns alimentos, como a gente falou, a pimenta, o excesso de bebida alcoólica. Então, tudo isso pode desencadear a doença hemorroidária ou agravar numa pessoa com a tendência da doença. Entendi. Então, por exemplo, quem tem intestino ressecado tem que optar por alimentos que melhorem a flora intestinal, até para facilitar mesmo esse momento de evacuar. Porque o que acontece quando o intestino é ressecado e há ali uma pressão nas veias, é isso? Isso. É o esforço evacuatório, né? Então, a pessoa que tem o intestino ressecado, as fezes são mais duras e menos volumosas, aquelas famosas fezes em bolinhas, né, quando é um caso mais grave, e o indivíduo tem que fazer uma força excessiva, né, fica se espremendo ali no vaso, demora sentado no vaso, e isso favorece, né, o aumento da pressão nessa região, e com isso as veias dessa região, que são hemorroides, são veias, né, vão aumentando, vão dilatando, podem inflamar. Então o esforço evacuatório decorrente do intestino preso, da constipação, contribui sobremaneira para o agravamento ou desenvolvimento dessa doença. Olha, o Vieira está ligadinho com a gente, o nome dele é Vieira do Santo Antônio, ele está ligadinho com a gente aqui na capital. Vieira do Santo Antônio é o nome dele, ele está aqui em Aracaju e ele pergunta assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Jorge, a hemorroida tem cura ou tem que fazer cirurgia? Vamos lá, excelente pergunta, Vieira. Então, a hemorroida, a gente costuma dizer que é uma doença que não tem cura, que você vai tomar algum remédio ou fazer algum procedimento e vai ficar livre, né? Existe, na verdade, uma preocupação da gente em trazer o conforto para o paciente
visto que a hemorroida não é uma doença grave. Então, essa é uma informação muito importante. A hemorroida, ela não vai trazer gravidade para a sua vida, a hemorroida não tem relação com o câncer, isso é importante falar isso. Muitas pessoas têm medo da hemorroida porque pode virar um câncer e não existe essa relação. Então, o que a gente busca com o tratamento da hemorroida? Trazer conforto, né? Já que o problema da hemorroida maior é o incômodo, o desconforto. Então, a gente procura, através das medidas dietéticas e tratamentos, algumas vezes até a cirurgia, trazer um melhor conforto, mas não necessariamente toda hemorroida precisa ser operada, muito pelo contrário, a minoria que precisa. Então, o médico é quem vai dar esse veredito, se vai ser necessário cirurgia ou não, se é possível controlar a doença com outras medidas, né, doutor? Exatamente. Vamos então à próxima pergunta aqui na tela. Vamos agora para a tela. Juliana Mota, ligadinha com a gente na cidade histórica, em São Cristóvão. A gestação pode contribuir para a formação da hemorroida? Sem dúvida, Juliana. É um dos fatores de risco para desenvolvimento da hemorroida, é a gestação, no caso da mulher, porque devido ao aumento do abdômen, do útero, né, com o bebê lá dentro da barriga, isso também dificulta o retorno das veias, o retorno sanguíneo do sistema venoso, e tanto favorece o surgimento de varizes nos membros inferiores, como também das hemorroidas. É muito comum a gente atender pacientes no final da gestação, quando a barriga já está grande, com crise de hemorroida, o surgimento de hemorroida, assim como também algumas pacientes relatam, doutor, na época da gravidez surgiu um carocinho que até hoje persiste, então justamente naquele momento da gestação surge o problema hemorroidário. Uhum. Olha, tem uma dúvida aqui da telespectadora Marise da Silva. Ela está ligadinha com a gente no bairro 17 de Março. Coisa boa. Bom dia para todos aí no bairro 17 de Março. Ela diz assim, bom dia, Tamires. Bom dia, doutor Jorge. Ela pergunta assim, é normal quando a pessoa vai soltar gases, esses gases virem com fezes? Pode ser sintoma de hemorroida? Isso acontece com ela constantemente. Não, Tamires, não é normal, né? O nosso aparelho ali de esfíncteres, né, do ânus, que controla a saída de gases e de fezes, normalmente ele tem uma acessibilidade muito boa e não é esperado que ao soltar gases também haja alguma sujidade de fezes. Então, é aconselhável procurar um especialista, né? Provavelmente não é relacionado com a hemorroida, mas alguns casos de hemorroidas também podem contribuir com isso. Merece certamente investigação, não é normal e não é necessariamente causado por hemorroida. Então, procure o médico que merece dar uma olhada no que está acontecendo. Procura um médico para fazer uma avaliação profissional. Olha aí a orientação do Dr. Jorge Luiz. Aqui vamos à próxima pergunta então, no quadro Fala Doutor. Luciana Santos, ligadinha com a gente em Salgado. Olha que coisa boa, bom dia para todos vocês. Ficar muito tempo sentado pode desencadear hemorroida? Sem dúvida, Luciana. Excelente pergunta. Algumas atividades no qual a pessoa fica muitas horas sentado, a gente vê uma maior incidência de problemas hemorroidários nesse tipo de profissão. Então, o fato de você não praticar atividade física e ser muito sedentário ou passar muitas horas sentado, isso não favorece a circulação e com isso favorece o desenvolvimento de hemorroidas, sem dúvida. Então, pessoas que trabalham em escritório, né, trabalho mais burocrático, os motoristas são grandes clientes do consultório de proctologia por esse motivo. E aí eu gostaria também de salientar outra posição sentado que cada vez está ficando mais comum, que é ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Seja por necessidade, por uma dificuldade de evacuar, ou apenas pelo mau hábito que vem crescendo, né, na população moderna, de ir ao banheiro com o celular. Então, ir ao banheiro com o celular, ficar ali minutos, meia hora, 40 minutos, zapeando pelo celular, sentado no vaso, que favorece também o desenvolvimento da hemorroida. Então, isso é muito comum. Muito Olha, comum hoje em dia. O Antônio está aqui rindo nos bastidores, acho que ele conhece alguém que faz isso. Muito tempo sentado contribui para o desenvolvimento de hemorroida, sem dúvida. Então tem que evitar isso, né? Vai para o banheiro rapidinho, deixa para usar o celular depois, porque senão se passa no tempo, né? É verdade. Olha, tem mais dúvidas aqui dos telespectadores. O Cleverton Souza Fonseca está conversando comigo aqui em tempo real e ele está ligadinho com a gente lá em Itabaiana, terra da cebola, do comércio forte, como eu sempre digo. E ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor Jorge Luiz. Fiz uma cirurgia de hemorroida e fissura há 40 dias. Ainda sinto muitas dores na fissura. Isso é normal? Isso acontece com uma certa frequência, infelizmente. 40 dias para esse tipo de cirurgia ainda está na fase de recuperação e de cicatrização. A cirurgia de hemorroida, como eu falei, não é o único tratamento e, na verdade, é o tratamento, digamos, de exceção. Seria em último caso. Porque a própria cirurgia é uma cirurgia agressiva, né? O pós-operatório da cirurgia de hemorroida é famoso, né? Se você procurar histórias a respeito, tem histórias
terríveis e hilárias ao mesmo tempo. Então é um pós-operatório sofrido, que demora a recuperação. Então algumas cirurgias com 10, 15 dias você já está de volta à atividade, e a hemorroida geralmente precisa de mais tempo que isso. Então com 40 dias ainda está sentindo dor, ainda ter fissura, acontece com uma certa frequência, merece chamar a atenção novamente para aqueles cuidados da alimentação, da higienização, para facilitar a cicatrização dessa cirurgia. Se você tem intestino preso e resolve operar de hemorroida, muito provavelmente você vai ter dificuldades na cicatrização ou até um retorno precoce da doença. Então, convém tratar muito bem seu intestino e ter os cuidados locais de higienização durante esse período tão crítico aí da cicatrização. Verdade. Começar o dia bebendo bastante água, né, doutor? Exatamente. A Aline Aragão mostrou agora há pouco as frutas, né? Ingerir, Isso. Consumir bastante frutas, bastante mamão. frutas, bastante água. Infelizmente aqui no nosso Nordeste nós temos o cuscuz, a deliciosa tapioca, uma farofinha no almoço, o pirão e todos esses alimentos deliciosos da cultura culinária do Nordeste favorecem, infelizmente, o intestino preso e a constipação. Aqui, graças a Deus, todo mundo gosta de cuscuz, viu? Mas eu acho que por aqui no estúdio ninguém sofre de hemorroida, acredito eu. Mas se sofrer, já começa a comer aquele mamãozinho. Em Santo Antônio, você sofre de hemorroida? Não, né? Vamos lá, próxima pergunta, quadro Fala Doutor na tela. Aloísio Souza, ligadinho em Tomar do Jeru. Coceira pode ser indicativo de hemorroida? Sem dúvida, Luiz. Um dos sintomas associados à presença de hemorroidas é a coceira, né? Toda coceira no corpo, né, representa algum problema de saúde, alérgico ou algum outro problema. Problemas inflamatórios, ferimentos no ânus, inflamações podem também ocasionar coceira. Então, um dos sintomas de hemorroida também é a coceira. Pode ser outras coisas, mas é um dos sintomas associados com a hemorroida, sem dúvida. Sentiu isso, é bom procurar o médico, né? Uhum. Olha aí. A gente vai falar agora, estou falando aqui com o Emerson Varjão, ligadinho com a gente no Fernando Collor. E ele tem uma pergunta interessante, doutor Jorge Luiz. Ele fala assim, bom dia, levantar peso faz com que a hemorroida piore? Acho que ele refere-se a um levantamento de peso na academia ou algo que realmente sobrecarregue. Boa pergunta, Emerson. A atividade física em geral, na verdade, é um fator de proteção para o desenvolvimento da hemorroida devido a todos os benefícios que a atividade física traz, né? A maior ingesta de água, geralmente a pessoa tem uma tendência a se alimentar melhor, então, de uma forma geral, é aconselhável. Porém, se você tem uma tendência ou está com uma hemorroida um pouco inflamada, está com uma crise de hemorroida, algumas atividades de esforço intenso, né? Eu só vou destacar aqui principalmente atividades de agachamento, né? No qual a pessoa se agacha, aumentam a pressão do sistema venoso naquela região ali das hemorroidas, na região do ânus, e podem prejudicar, podem desencadear uma hemorroida. Mas não estando em crise, não estando com problemas hemorroidários em atividade, a atividade física não tem restrição, inclusive é até benéfico, de uma forma geral, para o quadro da saúde, do intestino e dos hemorroides em si. A gente tem mais pergunta aqui na tela. Fala, doutor, na tela, então, com muita interação, muita participação popular. Daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas aqui no Zap Zap do BG. Silvânia Andrade, ligadinho em Poço Redondo. Bom dia para todo mundo que está aí ligadinho. Minha mãe tem hemorroida. Eu posso ter também ou só a alimentação equilibrada ajuda a prevenir? Sem dúvida. O fato de ter pessoas na família tão próximas, né, a mãe e o pai, um irmão com hemorroida, isso favorece, né, então mostra uma tendência familiar, então você realmente pode ter hemorroida. Mas, sem dúvida, a sua outra parte da pergunta, uma alimentação equilibrada, um bom funcionamento intestinal pode prevenir o desenvolvimento da doença da hemorroida e você ficar livre desse problema. Então, existe uma associação de vários fatores, é o que a gente diz, a hemorroida é multifatorial. Existe a tendência, existe o intestino preso, existem os maus hábitos de vida, a alimentação inadequada. Então, se a gente atua no que a gente pode atuar, né, e fica só a tendência genética, realmente você pode se livrar desse problema. Aconselho fortemente a seguir essa linha dos cuidados aí para evitar a hemorroida. Olha, tem uma pergunta aqui da Luciene Lima de Itabaiana. Ela fala assim, eu tenho um bolinho de cane ao redor do ânus, isso é normal? Ela fala que já passou 3 dias, inclusive, sem conseguir ir ao banheiro, mudou a alimentação, bebe bastante água, mas o bolinho de cane continua. E ela já percebeu que quando come pimenta, piora. Esse bolinho de carne, que é uma das queixas que as pessoas falam, ou uma bolha, né, ou uma carninha, são como as pessoas costumam se referir, muitas vezes é a representação de uma hemorroida externa talvez, né? Não é normal, primeira coisa que ela pergunta, não é normal ter isso, desenvolveu por algum fator, né? Parece que ela tem o intestino um pouco preso, então isso deve ser um fator que agravou ou favoreceu o surgimento. Não é normal, vale a pena procurar o atendimento para ter certeza do que é, nunca é bom ter a dúvida. E
tratamento com pomadas ou medicamentos que possam sumir com essa carnezinha, geralmente, se é uma coisa que já tem há muito tempo, provavelmente não é possível. Mas convém procurar um especialista para ter certeza, né? Nunca ficar com a dúvida. Mas normal, realmente não é. Olha, muitas perguntas, a gente não vai conseguir ler todas aqui por conta do tempo, mas eu quero agradecer a vocês a interação popular e na próxima semana, quarta-feira, tem mais quadro Fala Doutor, contando aí com a super equipe de médicos especialistas da clínica The Cause Day Hospital. Quero agradecer ao Dr. Jorge Luiz. Olha, Jorge, muita interação popular. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Bom dia. Eu que agradeço. Acho que a interação mostra como é um assunto interessante, um assunto prevalente, né? A gente sabe que mais da metade da população tem hemorroidas ou problemas de hemorroidas. E é um assunto tão pouco falado, tantos mitos, né? E mais quando surge a oportunidade, as pessoas vêm com as dúvidas. Ah, então, com certeza. A gente está assim, interessante. Estou impressionada com a quantidade de mensagens. E lembrem que o médico especialista nesse assunto é o coloproctologista. Então, o Dr. Jorge Luiz é especialista nesse assunto. Lembrando que a clínica The Cause Day Hospital é uma clínica particular. Muito obrigada, doutor. Excelente dia. Obrigado.